Bom dia a todos, que todos sejam bem-vindos à aula de hoje. Hoje entraremos no assunto chamado termodinâmica. A aula de hoje, termodinâmica. O que é termodinâmica? É a parte da física que estuda as transformações entre calor e trabalho. Calor e trabalho estão relacionados entre si por apresentar em comum a mesma modalidade de energia. Vejamos seus conceitos. O que é calor? Energia em trânsito de um corpo para o outro em virtude da diferença de temperatura existente entre eles. Já o trabalho é energia em trânsito entre dois corpos devido à ação de uma força. As transformações entre calor e trabalho serão estudadas em sistemas formados por recipientes contendo em equilíbrio térmico uma determinada massa de gás perfeito. O que é energia interna? A energia interna de um gás perfeito é a soma das energias cinéticas médias de todas as suas moléculas. A energia interna de um gás perfeito está diretamente associada à sua temperatura. Quando um sistema recebe uma determinada quantidade de calor que sofre um aumento ΔU, que significa a variação de energia, ou seja, sofre um aumento da sua variação de energia, que é ΔU, e, consequentemente, um aumento ΔT, que é a variação de temperatura. Assim, se a variação de temperatura é maior do que zero, isso implica dizer que a variação de energia também é maior do que zero, tá? Então, aqui, ó, se a variação de temperatura é maior do que zero, variação de energia também é maior do que zero. Energia aumenta. Se a variação de temperatura é negativa, ou seja, menor do que zero, a variação de energia também é menor do que zero. Logo, a energia interna diminui. Se a variação de temperatura é igual a zero, a variação de energia também é igual a zero. Energia interna não varia. Ou seja, quando a energia interna aumenta? Quando a variação de temperatura aumenta. Quando a energia interna diminui? Quando a variação de temperatura diminui. Quando a energia interna não varia? Quando a temperatura é nula. Não é que a temperatura, você pode estar com um gás a 1000 graus Celsius. Se ele não sofrer variação na sua temperatura, essa energia que ele tem também não varia. Trabalho de um sistema. Consideremos um gás condutor, contido num cilindro. Consideremos um gás contido num cilindro, provido de embolo. Ao expandir o gás, exerce uma força no embolo, que se desloca no sentido da força. Imagina o seguinte, gente, você pega uma bomba de bicicleta, dessa manual. Ali não tem tipo um embolo, uma coisa que faz com que você puxe o ar e você pressione o ar? É isso que ele está falando. Observe que você tem um embolo, ele está comprimido, tá? Ele está comprimido aqui, e ele vai sofrer uma expansão para cá, ó. Isso gera o quê? Uma variação no volume. Ele aqui tinha um volume inicial, passou a ter esse volume final aqui. Tudo bem? Olha lá, ó, até para vocês visualizarem. Ó. Você tinha um volume inicial, uma força aplicada para cima, ele passou, aí o que acontecia? Ele tinha aqui, ó, um volume inicial aqui, ele sofreu a força, subiu, houve uma variação da altura até chegar a esse volume final. Isso aqui deu uma variação de volume positiva, porque ele subiu. Aí o que ele me diz? O trabalho dessa força é dado por trabalho, que eu estou chamando de T, é a pressão vezes a variação de volume. Por quê? A pressão interna, imagina, você pegou uma bomba, aí você encheu, imagina que tá ali, pega ali um pneu de carro, está vazio, você começa a enchê-lo, ele estava vazio no volume, conforme você foi enchendo, o volume foi o quê? Aumentando. Isso gerou o quê? Uma pressão interna. Essa pressão interna nesse pneu, ela é devida ao quê? A um volume inicial, um volume final. É o que está dizendo, que trabalho T é uma pressão P, trabalho T é uma pressão P, vezes um volume final menos quem? Um volume inicial.
Numa expansão, o gás realiza um trabalho positivo sobre o meio exterior. Numa compressão, o que é compressão? Imagina o seguinte, tu pegou a bomba de bicicleta, você puxou o ar. Quando você pega e vai encher o pneu, você comprime o ar dentro da câmara de ar do pneu da bicicleta. Ou quando você pega um pneu de carro, você começa a encher o pneu do carro, o que você tem? Você está comprimindo o ar dentro daquele pneu, é isso que ele está dizendo. Numa compressão, o deslocamento do embolo tem sentido oposto ao da força que o gás exerce sobre o embolo. O trabalho é resistente. Imagine aqui, ó, aí está dizendo isso aqui, ó, tá vendo? Volume inicial, então natural. Ele pegou esse embolo aqui e comprimiu para cá. Houve uma variação de volume negativa. O volume inicial está normal, você comprimiu tudo aqui. Lembre-se que o gás entre as moléculas de um gás tem um espaçamento. Você está comprimindo esse espaço o máximo que tu pode, reduzindo o espaço entre as moléculas do gás dentro desse corpo. Isso gera um trabalho resistente. Assim temos que a variação de volume é maior do que zero, quando o trabalho, isso implica que o trabalho é maior do que zero. Gente, eu uso a letra trabalho, são duas, eu uso T ou uso esse C aqui. Eu normalmente uso mais esse C aqui. Porém, eu tenho botando o T para facilitar a visualização, tá? Então, nós temos o seguinte, que a variação de volume, sendo positiva, o trabalho é positivo, maior do que zero. O gás realiza trabalho sobre o meio. Porém, se a variação de volume é negativa, o trabalho também é negativo, ou seja, o trabalho é menor do que zero. O meio realiza trabalho sobre o gás. Porém, se a variação de volume é nula, o trabalho também é nulo. O sistema não troca trabalho. Num diagrama pressão vezes volume, o trabalho realizado pela força que o gás exerce sobre o embolo é numericamente igual à área da curva. Então, nós temos aqui, ó, quando a expansão, a pressão sendo constante, ó, a pressão aqui é constante, tá vendo? Ela nunca muda aqui, ó, ela nunca muda aqui. Então, podemos afirmar que o trabalho ele é positivo. Porém, quando a pressão varia ou sobe ou desce, isso indica que o trabalho é negativo. É isso que ele está afirmando aqui. Exemplo. O diagrama mostra a transformação de uma massa gasosa do estado X para o estado Y. Determinar o módulo do trabalho realizado pelo gás. Bem, nós sabemos que o trabalho é numericamente igual à área delimitada pela figura. O que você pode fazer então aqui? Ó? Fechar esse pedacinho, calcular essa área aqui. Essa área é a área de um trapézio, que é a base maior mais base menor, vezes a altura, sobre 2. Esse pedacinho aqui vale isso aqui, ó, 2 vezes 10 a quinta. Esse pedaço maior aqui, eu vou apagar isso aqui tudo. Então, aqui, ó, aqui vale 2 vezes 10 a quinta. Esse pedaço maior vale quanto? 6 vezes 10 a quinta. Essa altura vai de 4 a 1. 4 menos 1, que vai dar 3. Com isso, a área da figura fica definida como trabalho, como o volume, a pressão é variável, menos 6 vezes 10 a quinta, mais 2 vezes 10 a quinta, vezes a altura, que é 3 sobre 2. Foi aquilo que eu mostrei para vocês. Ó. Aqui vale 2 vezes 10 a quinta. Aqui vale quanto? 6 vezes 10 a quinta. E esse pedacinho aqui, ó, 4 menos 1, que vale 3. Lembre-se que a área do trapézio é base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. 6 com mais 2, 8, vezes 10 a quinta, que é igual. 8 vezes 3 sobre 2. 3 vezes 8, 24, sobre 4, que vai dar 12 vezes 10 a quinta. Deixa eu apagar isso aqui tudo. Deixa eu só diminuir aqui a tela. Aqui, sem querer, eu esqueci de fazer um detalhe. 6 mais 8, 6 menos 8 vezes 10 a quinta, vezes 3. Deixa eu apagar isso aqui.
Aí eu vou ter menos 24 vezes 10 à quinta sobre quem? 2. Que vai dar menos 12 vezes 10 à quinta. Só que a gente trabalha sempre com módulo, o trabalho. Então, o trabalho em módulo vale quanto? 12 vezes 10 elevado à quinta Joule. Esse que é o trabalho realizado por essa figura. Tudo bem? Por que o trabalho é positivo? Porque o menos só para indicar se é um trabalho resistente, se é um trabalho a favor. No caso aqui, quando o volume, a pressão é variável, o trabalho é negativo. Quando a pressão é constante, o trabalho é positivo. Agora, no segundo exemplo, em um processo a pressão constante, 5 vezes 10 elevado à quarta Nm ao quadrado, um gás aumenta seu volume de 2 vezes 10 elevado a menos 3 para 10 vezes 10 elevado a menos 3. Calcule o trabalho realizado pelo gás. Observe que a pressão é constante. Quando a pressão é constante, vale a fórmula. Trabalho é igual a pressão vezes volume final vezes volume inicial. Pressão, 5 vezes 10 à quarta. Volume final, 10 vezes 10 elevado a menos 3, menos o volume inicial, 2 vezes 10 elevado a menos 3. 5 vezes 10 à quarta, 10 menos 2, 8 vezes 10 elevado a menos 3. 5 vezes 8, 40. 4 menos 3, 1. 40 vezes 10, 400 joules. Então, o trabalho nessa questão vale quanto? 400 joules. Dessa forma, eu quero os exercícios da página 396, questões 1, 2, 3, 4 e 6, página 397, questão 7 e 8. A todos um bom dia e uma boa aula, gente.